E aí, galerinha do quinto ano, né? Bom dia para todos. Espero que estejam tudo bem com vocês. Como sempre, a Pro muito orgulhosa da turma do quinto ano. É aquela turma que realmente se esforça, que acessa, que me manda as atividades propostas. Então, para vocês, a Pro só tem muito mesmo que parabenizar. Isso me deixa muito motivada a estar sempre procurando para vocês uma forma que facilite a aprendizagem de todos. Na nossa aula passada, né, de ciência, a gente falou sobre um assunto muito atual e importante para a nossa sociedade, que é a questão da sustentabilidade. Aprendemos lá que o termo significa, né? E o porquê que agora ele é uma das palavras mais utilizadas em todas as reuniões que falam sobre a questão do meio ambiente. E o porquê que foi necessário que o ser humano, né, o indivíduo, fizesse essa reformulação dos conceitos de como utilizar os recursos naturais do nosso planeta. Então vamos aí para a nossa atividade que está na página 517, referente ao que é esse conteúdo sobre sustentabilidade. Então, três quesitos bem tranquilos, né? No caso, 2 para responder e 1 para que vocês discutam. A gente sabe que essa discussão ainda está impraticável, mas a Pro aqui pode falar um pouquinho para vocês sobre essa questão aí, né, ajudando vocês aí no raciocínio, no desenvolvimento de habilidades referente a esse conteúdo. Então, no primeiro pergunta, o que é sustentabilidade? Forma de produção da sociedade que garante o bem-estar do ser humano em todos os aspectos, utilizando os recursos naturais de modo que eles se mantenham no futuro. Então, essa é a nossa resposta aí, mas a gente já pode perceber que esse é o objetivo da sustentabilidade, né? Fazer com que no futuro esses recursos naturais ainda existam no planeta para as futuras gerações. 2. Quais são os benefícios das ações sustentáveis? Né? Evita o esgotamento dos recursos naturais no futuro. O terceiro pede aí que a gente discuta com os colegas e responda sua escola pratica a sustentabilidade, né? De certa forma, sim, porque todas as nossas datas comemorativas, nós nos apropriamos, né, de materiais recicláveis para confeccionar outros materiais, né? Nas datas comemorativas como os dias da mãe, o dia dos pais, né, o dia do índio, a gente sempre está usando ali algum recurso e reaproveitando algum material. Claro que a gente não vai dizer, a Pro não vai dizer aqui que a escola é 100% sustentável, né? Isso requer aí um grau de investimento muito grande para que a gente pudesse reaproveitar todos, né, os nossos recursos, tipo, tem energia solar, reaproveitar a água que a gente utiliza para lavar a mão na hora do lanche. Então isso não acontece. Mas a gente pratica ali ações de sustentabilidade quando a gente faz a reciclagem de materiais, né? A gente reaproveita algum tipo de material, como potinhos de sorvete, né? Garrafas PETs, e produz com vocês ali outros materiais. Então, nesse quesito, nós trabalhamos a sustentabilidade quando fazemos as atividades de reaproveitamento, reciclagem de materiais. Hoje a gente vai ficar por aqui na nossa correção, né? A Pro pede para vocês aí, como sempre, que vocês botem aí a data. Só que eu tenho uma cobrança a fazer aí pro quinto ano, né? Recebi aí de vocês algumas fotos da nossa redação, mas ainda tem uma porcentagem muito grande de alunos que não me enviaram, né? Então é bom, é importante que vocês façam o envio dessas atividades, porque a Pro precisa fazer correção aí. Tentem tirar, né, a foto do caderno de vocês com o celular aí na horizontal, que é o celular deitado, porque isso facilita que a Pro visualize toda a nossa redação. Quando eu coloco ele na vertical, corre o perigo aí de, na hora de tirar a foto, cortar algum pedacinho aí. Então, quem não me enviou,
me enviem, por favor, a redação. Hoje a gente vai retornar, né, fazer aquela retomada do estudo dos nossos conteúdos no livro, né? Então, alunos aí do 5º ano vão pegar aí o livrinho de vocês, livro de português, vamos retomar e hoje a gente vai estudar aí sobre os substantivos primitivos e derivados, que está na página 45 do livro de vocês. Né? A gente já descobriu que o substantivo é uma classe gramatical bem extensa e que ao longo dos nossos estudos nesse ano, vamos estudando grupos específicos de substantivos e vamos descobrindo por que aquela palavra integra aquele grupo de substantivos. Então vamos hoje, né? O nosso foco hoje de estudo é quem? Os substantivos primitivos e os substantivos derivados. O nosso conteúdo hoje é falar sobre isso. No primeiro momento, a gente vai fazer uma retomada do que é substantivo. Então, eu posso dizer que, gramaticalmente falando, substantivo é qualquer palavra que você vê, que você ouve, que você sente ou que você imagina, né? Então, eu trouxe exemplos aqui para vocês. Ó, a palavra casa, a palavra música e a palavra amor são exemplos de substantivo. Resumidamente, substantivo, né? A classe gramatical que nomeia os seres, seja eles reais, imaginários, que nomeia sentimentos, né? Que nomeia pensamentos. Então, praticamente tudo que tem nome é considerado um substantivo. Então, quando eu pego aquela palavra e enquadro aquela palavra no grupo dos substantivos primitivos, que característica essa palavra precisa obedecer para que ela seja considerada um substantivo primitivo? Então, vamos descobrir aí, então. Ó, os substantivos primitivos é aquela palavra que dá origem a outra palavra. Então, a partir daquela palavra, eu posso criar outras palavras. Quando isso acontece, eu digo que aquela palavra é considerada a palavra mãe, a palavra base, e a partir dela eu posso criar outras. Essas palavras que me permitem criar outra palavra recebem o nome aí de substantivo primitivo. Então, exemplo aí, ó. Livro é um exemplo de palavra base, de palavra mãe, de substantivo primitivo. Por que eu considero, 5º ano, o livro, a palavra livro, um substantivo primitivo? Porque a partir da palavra livro, né, da palavra pão, da palavra vidro e da palavra pedra, eu posso criar a palavra livraria. Percebam aqui, ó, que o radical, né, que é a parte principal aí da palavra, eu utilizei. E a partir dessa palavra eu criei outra. Da palavra pão eu criei outra, padaria. Vidro, vidraça. Pedra, pedregulho. Lápis, lapiseiras. Então, todas aquelas palavras que permitem a vocês criarem outra palavra recebem o nome de substantivo primitivo. Então, se alguém perguntar aí para o 5º ano, o que é um substantivo primitivo? O que o 5º ano vai responder? O substantivo primitivo é aquela palavra que origina, né, que dá origem, que permite que eu crie a partir dela uma outra palavra. E os derivados? Então, posso dizer que o derivado, os substantivos derivados, é o contrário, viu? Porque se o primitivo me permite criar uma nova palavra, os derivados são aqueles formados por outro substantivo. Então, todas as palavras que vêm a partir de outro substantivo, ele é considerado um substantivo derivado. Vou utilizar aqui para vocês os mesmos exemplos.
livraria, padaria, vidraça, pedregulho, lapiseira. Todas essas palavras tiveram como base outro substantivo: livro, pão, vidro, pedra e lápis. Então, se elas tiverem como base, como palavra base, outro substantivo para que ela fosse criada, elas são exemplos de substantivos derivados. Primitivo, aquele substantivo que dá origem a outra palavra. Derivado, aquele que se origina de outro substantivo. Agora, gente, a gente não pode sair por aí criando palavras, não. A gente precisa obedecer aí umas regrazinhas para a criação dessas palavras. A formação das palavras obedecem regras, e é o que a gente vai aprender agora. Então, a formação de palavras, né? Ela pode acontecer de duas formas: pela derivação e pela composição. Para a formação de palavras novas, temos que seguir alguns processos que obedecem determinadas regras. Então, vamos aí descobrir como se formam palavras a partir da derivação. A primeira forma aí, né? O processo de formação de outra palavra a partir de alguma já existente recebe nomes específicos. Quando eu utilizo aí a derivação, existem duas formas de derivação. A primeira derivação é a que a gente chama de derivação prefixal. É quando a gente atribui um prefixo para se juntar antes da palavra primitiva. Então, eu tenho aí uma palavra primitiva e eu adiciono essa palavra primitiva um prefixo. O que a gente precisa entender aí? Primeiro, que é um prefixo. Então, o prefixo é um pedaço, né? É um elemento que eu acrescento na frente da palavra primitiva e a partir desse acréscimo eu origino outra palavra. Então, quando a gente fala de prefixo, a gente está acrescentando ali à frente da palavra um pedacinho novo que vai fazer com que eu crie uma nova palavra. Então, aí vamos por exemplo, vai ficar mais fácil. Eu tenho aí a palavra leal e a palavra paciente. E eu acrescento aí, ó, na frente, né? Quando a gente acrescenta na frente um pedaço da palavra, eu estou acrescentando um prefixo. Prefixo é quando a gente acrescenta na frente. Então, eu formo o que aí, gente? Duas palavras novas. A palavra desleal e impaciente. Isso aí é o que a gente chama de formação de palavra por derivação prefixal. O que é um prefixo? É aquele pedaço que a gente acrescenta, que nós acrescentamos aí à frente de uma palavra primitiva. Então, prefixo na frente. Outra forma de derivação, né? Ó, prefixo é elemento que vem antes da palavra, né? Outra forma de derivação, a nossa derivação sufixal. É quando acrescentamos um sufixo que se junta depois da palavra primitiva. Então, o sufixo é o contrário. Eu vou, né, associar, qual a palavra que eu posso dizer aí? Eu vou agregar, eu vou trazer um novo pedacinho depois da palavra primitiva. Então, como é que eu coloco? Eu tenho aqui a palavra alfabetizar, leal e engenho. E aí eu acrescento o sufixo ação. Então, essa palavra que era alfabetizar fica alfabetização. Essa palavra que era leal, eu acrescento aqui o sufixo dade. Vai ficar o quê? Lealdade. E a palavra engenho, eu acrescento o sufixo, né? Osa, e a palavra se tornará engenhosa. O que eu encontrei aqui? Sufixo é o elemento que vem depois da palavra. Então, aí a derivação, né? Duas formas de criar palavras pela derivação. A derivação prefixal e a derivação sufixal. A prefixal é quando eu trago um elemento e acrescento à frente da palavra e formo uma palavra nova.
E a sufixal é quando eu pego um elemento e acrescento depois da palavra, formando também aí uma palavra nova. Prefixo antes, sufixo depois. Existe outra forma de formação de palavras, que é quando eu trabalho com a composição, né? Então, a composição é um processo que não apresenta nem prefixo e nem sufixo. Na composição, a gente nem vai acrescentar aí um elemento antes e nem um elemento depois. Então, existe outra forma da gente compor uma palavra nova. Vamos descobrir como. Composição é o processo de duas ou mais palavras base, né? Palavras mães, palavras primitivas, que se juntam para formar outra palavra. Então, quando eu coloco aí a palavra guarda-chuva, eu tenho duas palavras primitivas e elas juntas dão origem a outra palavra, né? Uma formação de outra palavra. Aqui é a palavra base e aqui também é a palavra base. Quando as duas palavras se unem sem alterações. Só que quando a gente trabalha com composição, existe aquela composição onde não vai haver alteração entre a união das duas palavras e existe aquela composição que quando eu uno as duas palavras vai haver algum tipo de alteração. Então vamos primeiro descobrir quando acontece a composição sem alterar as duas palavras. Quando eu tenho aí a palavra pombo-correio e pé de galinha, eu utilizei palavras bases, mas não houve aí nenhuma alteração, né? Eu utilizei a palavra pombo e a palavra correio, a palavra pé, a preposição de e a palavra galinha, formei uma palavra nova, mas eu não alterei nenhuma dessas palavras para a formação, né? Para a composição de uma nova palavra. Mas quando a palavra se une à outra e nesse processo de composição, ela vai sofrer alguma alteração, né? Quando eu pego aqui a palavra planalto, para formar a palavra planalto, eu peguei a palavra plano e a palavra alto. Só que aqui eu tive que fazer o quê? Eu tive que tirar, né, a vogal O para compor, né? Para fazer a composição dessa palavra. Então, eu alterei aqui a palavra plano. Quando eu pegar aqui a palavra pernalta, eu tive que pegar a palavra base perna e a palavra base alta, mas quando eu utilizei as duas juntas, eu tive que retirar uma das vogais A aí. Então, quando isso acontece, é porque no processo de composição das palavras, houve uma alteração de uma das palavras utilizadas. O que é que vocês puderam perceber aí? Que a formação das palavras, né, segue critérios de derivação e de composição. A derivação é quando eu utilizo-me de prefixos e de sufixo, prefixo antes da palavra, sufixo depois, para que eu componha uma palavra nova. E a composição não faz uso nem de prefixo nem de sufixo, mas de palavras bases que se unem para a formação de outra palavra. Para casa aí, vocês vão ter atividade da página 45 e 46 e também da página 47. Então, vamos ficar por aqui, gente, na nossa videoaula. Hoje vocês têm muita atividade para fazer, né? E até a nossa próxima videoaula.